cada vez mais vem se tornando necessária a busca pela diversificação das fontes enérgicas aqui do Brasil, uma vez que a diminuição das chuvas, somadas à redução da energia gerada pelas hidrelétricas, resulta para a gente em um grande aumento quando se diz respeito aos custos significativos, assim como o preço da energia elétrica. Por isso, afirma-se a necessidade da exploração de recursos naturais que trazem mais flexibilidade e sustentabilidade associados ao seu uso. A partir desse cenário, a energia solar ela entra e se apresenta como uma alternativa muito positiva e que também está em constante avanço tecnológico, não apenas em escala mundial, mas também no nosso país, já que o Brasil é um país que tem a sua matriz enérgica muito destacada e concentrada nos recursos renováveis e fontes renováveis, assim como a hidrelétrica e a biomassa e também a eólica. O que é a energia solar e para que ela serve? A energia solar ela é gerada por meio do Sol através da radiação eletromagnética, é uma fonte de energia inesgotável e limpa, tem impactos mínimos no meio ambiente. Ela se mostra realmente renovável para nós, já que pelo menos até os próximos bilhões de anos. Enquanto o Sol existir, ainda teremos energia solar suficiente. A energia solar é gerada por painéis que captam a luz solar e as transformam em eletricidade com células de silício. Essa eletricidade é convertida por um aparelho que se chama inversor. E essa energia pode ser usada para gerar vapor e eletricidade ou também para aquecer a água e ambientes. Existem diversas maneiras de aproveitar a energia solar como uma fonte renovável. Essas formas são: a energia solar fotovoltaica transforma a luz do sol em eletricidade, usando as células solares, geralmente feitas de silício. Quando a luz atinge essas células, ela faz com que os elétrons do material semicondutor se movimentem, gerando eletricidade. Essas células são agrupadas nos painéis solares e a capacidade total de geração de energia do painel é a soma das capacidades de cada célula. A energia solar térmica é muito utilizada em sistemas de aquecimento solares, conhecidos como aquecedores solares. Esses sistemas estão presentes no Brasil desde 1970 e utilizam coletores solares, que vão captar o calor da radiação solar, do Sol, e transferem esse calor para aquecer a água ou qualquer outro líquido que esteja armazenado no reservatório, que é chamado de boiler, para posteriormente ser utilizado em residências ou também em empresas. Energia solar heliotérmica. Ela é gerada a partir do calor da radiação solar. Em uma usina heliotérmica tem espelhos que concentram os raios solares e um receptor com um líquido. Esse líquido ele é aquecido, se transformando em vapor, que faz com que as turbinas se movimentem, transformando energia mecânica em energia elétrica. Essas usinas heliotérmicas elas são similares às outras usinas térmicas, porém a fonte de calor é a luz solar. Muitas vezes dá para armazenar o calor, podendo ser utilizado à noite, mas é muito custo e prejudica o meio ambiente, então não é muito usado. Uma das principais vantagens da energia solar é a sua flexibilidade de instalação, seja de área rural ou seja de área urbana. Porém, a sua eficiência varia de acordo com a sua localização. Geralmente, áreas de desertos ou tropicais tendem a ter mais sol, ou seja, geram mais energia e sua eficiência fica melhor. Outros fatores, como a forma de que a placa é feita ou a quantidade de luz que ela recebe, também afetam a quantidade de eletricidade. Ao investir na energia solar, os países acabam diversificando as suas fontes de energia e com isso, vai ter a diminuição de combustíveis fósseis, que são poluentes e finitos, além de ajudar na proteção ambiental e também na segurança energética. A energia solar é uma solução inovadora e importante para um futuro sustentável. A tecnologia ela vem avançando muito rapidamente, permitindo com que os painéis se tornem cada vez mais
acessíveis e eficientes ao longo do tempo. No nosso caso específico, o Brasil ele tem muita sorte de ser um país que possui um dos maiores graus de incidência solar em todo o território, que dura praticamente o ano inteiro. Por isso, a gente não tem perda de energia solar em diferentes regiões ou momentos em que o abastecimento não é ideal. Para mostrar isso, a gente colocou uma tabela que mostra os valores de potência pico aproximados para as principais capitais brasileiras e os países com maiores representatividades em relação à energia solar no mundo. Aqui a gente consegue observar que a Alemanha, que é o maior mercado fotovoltaico do mundo, precisa de uma potência instalada aproximadamente 2 vezes maior que o Brasil, o que nos mostra que a gente realmente é um país com uma incidência solar muito alta. O meio ambiente. A energia solar, ela é uma energia limpa e renovável, sendo gerada por meio do sol. Essa energia, ela pode ser importante em algumas atividades humanas, como a agricultura e a arquitetura. A energia solar também tem uns pontos aí negativos, que é o alto custo, que ainda assim continua sendo uma barreira. Outra coisa que é importante a gente estar falando aqui é que o aumento dos combustíveis fósseis e também a conscientização que a população está tendo aí pelo meio ambiente abriu um mercado favorável para a energia solar. Porém, o alto custo da energia solar ainda é um dos maiores desafios. O desenvolvimento de novas tecnologias tem um grande potencial de reduzir esses valores, deixando a energia solar mais competitiva em relação às tradicionais energias. A energia solar é uma solução fundamental para a gente ter um futuro mais sustentável, mas ela ainda precisa superar alguns desafios em termos de custo e viabilidade tecnológica para que torne essa adoção mais realista. A energia solar é fundamental para reduzir as emissões de gases de efeito estufa e mitigar as mudanças climáticas, contribuindo para a proteção da saúde humana e dos ecossistemas. Como fonte renovável, melhora a qualidade do ar e diminui o uso de água na produção de energia, oferecendo também serviços ecossistemas como sequestro de carbono. A energia solar ela traz diversos benefícios ambientais. As suas principais vantagens solar, ela é renovável, né? Ou seja, ela é praticamente inesgotável porque ela vem do sol. Ocupa pouco espaço. Ao contrário das hidrelétricas, as usinas solares elas não demandam um grande espaço para ser produzido, então a gente não tem que ter nenhum processo de desocupação de espaço e regiões naturais, não tem que ter um desmatamento para instalar as usinas solares. Não emite poluentes. Ao contrário de algumas outras fontes produtoras de energia, as usinas solares são muito naturais, então elas acabam não emitindo nenhum poluente para a nossa atmosfera. A baixa manutenção da energia solar é um ponto positivo, porque apesar de ter altos custos, raramente você vai precisar fazer alguma manutenção nesses painéis. Outro ponto positivo é que é acessível em lugares remotos. Por não precisar de investimento em linhas de transmissão, fica mais fácil poder instalar em grandes centros, quanto em lugares mais afastados dos centros, em áreas mais rurais. Todo o sistema de produção de energia tem o seu lado negativo. E a energia solar, como sua desvantagem, temos o alto custo. Para ser feita a energia solar demanda muito dinheiro, então a instalação de placas residenciais são exclusivamente para a população mais rica, exceto quando o governo banca instalações de placas em residências mais humildes. Mas a tendência é que a nova tecnologia faça com que esses valores diminuam. Dependência climática. As variações climáticas têm bastante influência sobre a produção de eletricidade. Nas usinas solares, por exemplo, a produção para o sol fica escondido por mais que 23 horas, porque isso é o tempo máximo que as usinas guardam energia. Baixa capacidade de armazenamento, ou seja, ela pode ser armazenada, só que ela tem uma capacidade menor do que as outras energias. Ambientais. Apesar das usinas solares não emitirem poluentes para a Terra, elas não são tão ambientalmente corretas quanto a gente pensa.
já que elas causam uma grande mortalidade em relação aos pássaros, já que os seus painéis ficam no alto e aí acabam atraindo eles, e aí eles são literalmente queimados em função do calor gerado no local de produção. No nosso trabalho, a energia solar ela foi analisada e destacada como uma grande fonte renovável promissora e essencial para diversificar a matriz energética e também reduzir os impactos do nosso país. Através da sua ampla utilidade, seja em áreas tanto rurais quanto urbanas, e do avanço tecnológico, os seus custos eles vêm sendo reduzidos, porém ainda não foram zerados. No Brasil, o seu potencial é ainda maior, já que a gente tem uma incidência solar muito grande e uma das maiores de todo o nosso território. Porém, a gente tem alguns desafios ainda a serem superados, como o alto custo elevado e também uma dependência climática, que acabam afetando o rendimento em algumas condições. Dessa forma, a energia fotovoltaica é uma das melhores opções para termos um futuro mais sustentável. Ela faz com que nós diminuímos o uso de combustíveis fósseis e também promove o uso de fontes renováveis, trazendo um futuro melhor.